Tudo bem? Hoje eu vim aqui para dar o resultado da eleição. Olha, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com uma margem muito apertada, se elegeu, tá? Então Jair Bolsonaro, candidato do PL, não se elegeu. Parece bobagem o que eu tô falando, né? Mas é que tem gente, eu acho que não entendeu, né? É óbvio que eu, por exemplo, fiquei muito insatisfeito. Muito, por quê? Porque eu votei no candidato derrotado, porque acreditava naquela ideologia, naquele programa de governo, naquela linha de atuação, e mais especificamente tenho um pensamento completamente contrário do partido e do candidato que acabou se elegendo, especialmente pela vida pregressa dele, na minha opinião. Mas isso não me autoriza a querer ir para frente de quartel pedir intervenção militar. Isso é um absurdo. Nós não podemos usar as mesmas ferramentas que a gente critica tão ferrenhamente dos outros agora, quando para nós é conveniente. Ou seja, se critica muito os revolucionários, comunistas, que ateavam fogo, que faziam isso, faziam aquilo, mas aí o pessoal vai fazer a mesma coisa, agora pedir para o exército restaurar a ordem. Como assim? A ordem já está instaurada, a ordem constitucional da Constituição de 1988. E a soberania popular tem que prevalecer. Se houve algum problema, por exemplo, algum ato do TSE que instaurou uma espécie de censura, que realmente eu acho que aconteceu, nos meios de comunicação, enfim, isso tem que ser devidamente processado, analisado e as providências tomadas. Mas é de dentro do sistema para fora, com as instituições funcionando. E elas funcionam no Brasil, que é sim uma democracia consolidada. Então, essa conduta do atual presidente de até agora não se manifestar é no mínimo estranho, né? Enfim, talvez ele esteja muito incomodado, está esperando um pouco a raiva passar e com mais calma vai se manifestar, que é o que eu espero que aconteça. Agora, querer trancar rodovias, queimar pneu, ir para frente do quartel pedir intervenção militar é uma insanidade que implode todo aquele sistema de ideias que justificam a conduta de quem está fazendo isso. É como se eu dissesse assim, o sistema é ótimo, a democracia é espetacular, desde que para mim funcione. Se eu for derrotado, vamos implodir tudo, vamos com o exército, com os tanques nas praças, botar fogo nas estradas. Pessoal, não é assim que funciona. Desculpa, eu sei que vários aqui vão ficar incomodados com o que eu estou falando, e eu não quero brigar com ninguém. Mas essa é a minha opinião, vamos refletir com mais tranquilidade. Quem perdeu agora, que eu me incluo, eu votei no candidato derrotado, repito, tem que começar a trabalhar como oposição para construir dentro do sistema uma mudança que culmine com a volta ao poder do partido, das ideologias que a gente acredita. Mas a gente faz isso com a Constituição debaixo do braço, pessoal. Não é uma intervenção militar, pelo amor de Deus. Não podemos ter memória tão curta. Olha o que aconteceu recentemente com as liberdades das pessoas. E isso talvez tenha sido a origem dessa polarização absurda agora. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Tá bem? A gente tem que aceitar o resultado. Isso é completamente diferente com se resignar. Não, aceitar é diferente de se resignar. Eu posso aceitar e resignar, que é a minha posição agora. Então eu vou dentro do sistema democraticamente, fazendo política de forma correta, trabalhar para que as coisas caminhem ou enveredem para o lado que eu entendo correto. Como que nós vamos impor na marra a mais da metade da população brasileira uma vontade que para alguns teria sido devidamente revelada? É como se eu vou fazer uma revolução, uma intervenção, porque a metade do Brasil não sabe, são dominados, não tem noção de nada, então eles não têm voz. Mas isso é um absurdo, vamos olhar de quem está lá do outro lado, pessoas inteligentes, estudadas. Elas pensam diferente, porque tem outro background, e a gente tem que entender, é essa junção que faz as coisas avançar. Eu sei, a democracia é dura e às vezes ela é injusta, mas ainda assim, acredita em mim, é a melhor forma para a gente se organizar em sociedade, dentro de uma república, de res pública, coisas públicas, do povo, não é? Então a gente tem que aceitar, de novo, aceitar é diferente de se resignar. A gente tem que conhecer o sistema, entrar nele e de dentro dele para fora tentar mudar as coisas democraticamente, tá? Vamos pensar com calma, vamos pacificar um pouco mais as coisas.
E pacificar não significa fazer que todo mundo pense igual, mas significa chegar num mínimo de nível de respeito que as pessoas consigam conviver. E com a Constituição debaixo do braço, tentem fazer os ajustes necessários. Aqueles ferrenhos defensores de intervenções aqui e acolá, que falam que são liberais, que defendem a livre economia, eles não entenderam nada. Só existe livre economia, o capitalismo forte, o desenvolvimento que tira as pessoas da miséria, com o microempreendedorismo, desenvolvimento social e tudo mais, se nós tivermos uma estabilidade democrática, constitucional, um Estado democrático de direito. É só ele que vai garantir lá, para quem é empreendedor, por exemplo, empresário, a livre iniciativa, o direito de propriedade. Mas então nós temos que parar para pensar com calma. Quais tipos de liderança nós estamos ouvindo para chegar ao ponto de alguns achar normal e ainda estar aplaudindo ir para frente de quartéis ou fazer barricadas em estradas. Isso só nos atrasa. Isso só justifica mais ainda quem está do outro lado e acha que foi mais do que certo por causa desse tipo de conduta de quem perdeu. E vou além. Nos estados, por exemplo, do Brasil, onde os candidatos do pessoal que agora defende intervenção ganhou, aí não teve problema. Aí não precisa fazer recontagem, não houve fraude, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais. Então, pessoal, vamos pensar com calma. A democracia é uma coisa fundamental. A ordem constitucional de 88 é talvez a nossa maior fortaleza, instituições fortes, um sistema que tem sim muito que melhorar, mas vai melhorar com o diálogo, com a nossa ajuda. Nós estamos dentro dele. Aí sim nós podemos mudar. E não é de fora, não é tentando fazer esse tipo de intervenção, esses atos antidemocráticos, porque só atrapalha o diálogo, tá? De novo, desculpa se eu estou contrariando alguém aqui, não quero gerar nenhuma inimizade, mas é só a minha opinião, que não vale muita coisa, ninguém perguntou, mas enfim, eu gosto de deixar aqui, até para que se mais pessoas quiserem se manifestar, vão ser bem-vindas. Abração.